ex-prefeito e ex-deputado. Túlio, vamos começar a falar. Você acha que é uma das pessoas que eu conheço da política que mais disputou eleições? Você tem na cabeça quantas? Já chegou a 10? Não, para com isso. Não, já chegou a 10. Não, eu disputei em 98, 2000. 2000, 2004. 2004, 2006. 2006, 8. votações estrondosas, espetaculares. Vamos falar de cada uma. 8. 2008, 5. voltei à prefeitura. 10. Não. Ah, 10 não, desculpa, você estava no mandato. Não. 2014. 14, sim. 18. E 22. 8 eleições. 22, 8. É isso aí. 8 eleições. É. Certo, vamos lá. E cheguei à Assembleia 2 vezes. Certo, vamos falar sobre tudo isso. Como suplente, mas cheguei. Opa, E o mais importante, foi suplência que deu resultado, né, Thomas? Vamos falar As sobre duas isso. vezes. Vamos falar sobre isso. 98. Sim. Desculpa, você já respondeu. Desculpa eu voltar nesse assunto. O seu pai já tinha falecido em 98? Não, ele estava numa cadeira de rodas. Certo. Mas você se comunicava? Sim. Aí você decidiu... Fazia o sim ou não com a cabeça. Certo. E para ser candidato, eu fui consultá-lo. Foi uma coisa muito marcante. Minha mãe do lado. E eu falei, pai, estão falando que eu devo ser candidato. Eu quero saber o que o senhor... Antes de eu terminar de perguntar, ele fez assim com a cabeça, várias vezes. Já sabia o que era. Não, várias vezes com a cabeça ele fez que eu deveria ser candidato. Tá. Antes um pouquinho disso, vamos falar de 96. 96 ganha a eleição a Luiz de Barros. Sim. Derrota Pedro Henry, Ninomia Miguel e Assir Montec do PT. Essa eleição você apoiou alguém? Apoiei e era o último a falar nos comícios. Quem que você Os apoiava? principais comícios do senhor Aloysio, Você apoiou Luizio? apoiei. PSDB, né? Sim, Derrotaram Pedro ali. Pedro em segundo lugar. eu continuei no PDT. Pedro já era deputado, né? Era Ele tinha assumido, aí Roberto França ganhou, ele efetivou. Isso, ele Fica à vontade. ele era suplente. Isso. O Pedro sempre fala o nome do cara que abriu pra ele. Daqui, por favor. Uma cerveja aqui. Obrigado. Antônio Joaquim. Antônio Joaquim. Antônio Joaquim. Virou deputado, secretário e Pedro virou deputado. Perfeito. 96 você apoia Luizio. Essa eleição foi dura? Como é que foi? Nessa primeira. 96. Olha, eu não participei ativamente da eleição no dia a dia, fazendo arrastão, esse tipo. Eu participei nos momentos mais decisivos. Quando ele me ligava e pedia, Túlio, você não pode deixar de estar aqui no comício tal, que vai ter isso. Aí, aqueles principais, eu vinha. Certo. E você? Porque havia uma disputa nítida, clara, de quem era o candidato do doutor Antônio Fontes. Que era o Aloysio. Ou não, era o Pedro. Que era o Aloysio. Era o Aloysio. Sim. Mas o Pedro era vice do Túlio, né? Do doutor Antônio. O senhor Aloysio, a dona Maria, estiveram lá em casa. Jantaram, eu me lembro desse dia, dessa noite. Jantaram com meu pai, minha mãe. E eu saí. Eu lembro que eu saí à noite e os quatro ficaram conversando. E ali começou uma definição, né, da candidatura do Aloysio. E ele foi candidato com o nosso apoio. E na hora que havia a disputa acirrou, principalmente nas eleições, porque a eleição você sabe como é que é, ela começa um pouquinho morna e vai acirrando, vai chegando os dias das eleições, a coisa vai tomando um corpo, né? E começou uma disputa de quem era o candidato do doutor Antônio Fontes. Então eu era o último a entrar no palanque, às vezes falava depois do candidato, muitas vezes, para dizer que, enfim, fazer o meu discurso, que eu queria o melhor para Cáceres e que o candidato de pai era o Aloysio. Certo. Você lembra, o Aloysio ganha bonito do Pedro? Você lembra? Eu não lembro. Eu não lembro o resultado em número de votos, mas ganhou. Ganhou. Tá. 98, você sai candidato a deputado estadual. Sim. Sua primeira eleição. O Aloysio te apoiou ou não? Não, O Aloysio apoiou quem? não me recordo. Ah, sim, ele lançou o Duda, filho. Duda Barros. Ele lançou o Duda. Vocês dois eram pelo PSDB? Não, eu era PDT. Ah, você era PDT. Certo. E o Dante, na verdade, ele me apoiava. Reeleição do Dante.
Reeleição do Dante e do Fernando Henrique. A emenda da reeleição Dante, aprovada. exatamente. Pedro já o deputado. Dante teve que sair do PSDB, porque se ele permanecesse no PDT, ele seria expulso pelo doutor Leonel Brizola. Eles brigaram, né? Isso. Sim. Tanto é que o Pedro Henrique conta que, para fazer um gesto para Fernando Henrique, o Dante chamou Antônio Joaquim e o Pedro virou deputado para ser mais a favor do Fernando Henrique. O Pedro conta mais ou menos essa história. Deixa eu falar uma coisa aqui. Desculpa. O Pedro dobrou com você ou com o Duda? O Pedro, para ele, o interessante era ter, se possível, Todos. Lógico. E foi o que aconteceu. Mas o Duda era PSDB. O Duda era PSDB. Junto com ele. Entendi. Sim. E quantos você teve? Uma votação espetacular. Quanto? 9 mil e quase 10 mil votos. Na época era muito. Não me lembro o número exato, mas a votação, comparando ao número de eleitores que Cássio de região tinha, foi estrondosa.